Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É bom poder estar com os amados aqui, mais uma vez, para compartilhar esse breve devocional. Hoje, dia 10 de maio de 2020, comemoramos o Dia das Mães. Queremos, através desse devocional, falar da importância da mãe ou das mães na vida de um filho, na família, de fato, na família, de mães tementes a Deus, né? Queria compartilhar com os amados isso, queria desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que Deus encha o seu lar da graça dele, que a tua força venha do Senhor para continuar realizando essa tão nobre tarefa, ser mãe, né? A mais importante função de uma mulher, né? Onde de fato ela precisa ser realizada no sentido de conduzir os seus filhos e de orientá-los, de instruí-los. Então é uma tarefa árdua, porém o nosso Deus capacita as mães e a família, junto com o marido também, o cabeça do lar, né? Para que seja feita essa instrução. Gostaria de ler aqui em 1 ou 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o 5. Vamos ler essa passagem e vamos aprender algo aqui. Depois leremos outra passagem. O apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Paulo falando a Timóteo, e ele nesse texto dessa epístola pastoral, ele relata aqui a fé sem fingimento de Timóteo, ou seja, a fé sem hipocrisia, uma fé autêntica, né? Que ele podia evidenciar na vida de Timóteo. E o texto vai nos dizer que essa fé, a mesma que habitou em tua avó Loide e também em tua mãe Eunice. Nós sabemos que a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo eram verdadeiras crentes no Senhor Jesus do Antigo Testamento, né? E Paulo diz que essa fé que Timóteo tinha, ela tinha raízes também em sua mãe e em sua avó. A importância de uma mãe que teme a Deus dentro de um lar, né? De uma mãe que dirige o seu filho ao temor do Senhor. Porque de fato é o papel das mães como mulheres de Deus, não é criar nos seus filhos o temor delas, mas sim o temor do Senhor, sempre conduzindo os seus filhos para que temam a Deus. E isso nós vemos Paulo relatando aqui nessa epístola e dizendo da importância que a mãe e a avó de Timóteo teve na vida dele, né? A verdadeira legado que uma mãe pode passar para o seu filho é uma fé autêntica, é uma vida desenvolvida debaixo do temor do Senhor, né? Porque todas as outras coisas, elas podem até trazer alegria, de certo, muitas coisas nos trazem alegria na vida, mas a maior alegria de uma mãe deve ser ver o seu filho, sua filha, servindo a Deus, e mesmo
após a partida dos pais, esse filho continue nos caminhos do Senhor, porque uma fé autêntica foi testemunhada, uma fé autêntica foi vista na vida dos seus pais, né? Então, um grande legado que uma mãe pode deixar para os seus filhos é uma fé autêntica, é uma vida desenvolvida debaixo da submissão a Deus e a sua palavra. Nós sabemos pelas Escrituras que o pai de Timóteo, ele não era um judeu. O texto diz em Atos 16:1 que chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, né? Então a mãe de Timóteo era uma judia crente, mas o pai não era um judeu, não era gentil, não era crente no Senhor Jesus, né? Não que todos os judeus sejam crentes, mas a mãe de Timóteo era uma mulher que depositou a fé no Messias de Israel, né? E essa fé realmente ela passou, né? Então a fé de Timóteo, primeiramente, ela vem através da sua mãe, da sua avó, né? Que já lhe ensinavam, né? E Paulo, né? Também investiu muito na vida de Timóteo, é o filho na fé de Paulo, né? Então, meus amados, olhe para essas mulheres, você que é marido, que você possa possibilitar, né, que sua esposa desenvolva o verdadeiro ministério dela, a qual ela foi chamada, que é o lar, que é o cuidado com os filhos, que é o cuidado com o marido, que você possa ser um facilitador para que isso aconteça dentro do seu lar, né? Se nós temos falhado, temos errado, muitas vezes erramos como marido, que possamos rever, né, onde nós podemos melhorar, onde pode ser trabalhado na nossa vida com a graça de Deus para ajudar essas mulheres tão amadas a desenvolver um trabalho tão honroso, não sozinha, mas junto com o marido, que é aí o cabeça do lar. Meus queridos, nós temos outras mães na Bíblia que poderíamos citar, né? Poderíamos citar, por exemplo, Ana, né? Ela pediu por um filho, o Senhor atendeu a oração, ela fez um voto ao Senhor, e quando o filho então estava desmamado, ela levou esse filho para ser criado ali aos pés, no altar do Senhor, ali pelo sacerdote Eli, né? Então essa mãe é uma mãe que esperou no Senhor, e após receber aquilo que ela havia pedido do Senhor, ela cumpriu aquele voto que havia feito, né? Então uma mãe que de fato ela entrega os seus filhos ao Senhor, e é o que nós precisamos. Você como mãe precisa cada dia, né? Saber que o grande ajudador e provedor dos seus filhos é o Senhor, né? Então nós precisamos direcioná-los para a cruz de Cristo, né? Confiando que o Senhor tem todas as ferramentas necessárias para que seu filho desenvolva uma vida piedosa. Poderíamos citar outras mães, né, conhecidas na Bíblia também, como a mãe de Moisés, né, Joquebede, né? Nós entendemos que ela foi de grande importância na vida de Moisés, né? Certamente Moisés aprendeu muito com ela e adorou ao Deus de Israel, né? Poderíamos citar muitas outras. Um texto que também nos desperta é Provérbios, capítulo 31, que fala sobre essa mulher virtuosa, né? Quem a achará? Vamos ler esse texto aqui em Provérbios, capítulo 31, texto bem conhecido.
O que nós precisamos também lembrar é que o cenário descrito aqui é o cenário do Antigo Oriente, né? Então muitas coisas do que está relatado aqui é de fato propício para o cenário do Antigo Oriente. Mas eu queria ler no capítulo 31, versículo 1 a 3 primeiro, que diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe, né? Palavras as quais a mãe desse rei havia lhe ensinado. E aí ela diz, aí diz aqui: que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis, né? O conselho de uma mãe, né, para um filho, né? Ela está dizendo para esse filho, né, as palavras de Lemuel, mas as palavras que a mãe dele havia dito para ele, né? A mãe dele, a qual ela havia, o texto diz, filho dos meus votos, né? E aí eu agora tinha feito votos por esse filho, né? Filho do meu ventre, né? Que te direi, meu filho? E aí ela diz, não dê às mulheres a tua força, né? Ela certamente sabia que as mulheres tinham grande possibilidade de destruir reis, né? Pense na poligamia, né? Que era questão cultural, mas que destruiu reis, sobretudo Salomão, né? Então a mãe dele orienta, né, a ele realmente reforçar o cuidado com isso, reforçar esse cuidado, né? De fato, é um bom conselho, né? E esse versículo aqui, para que ele não desse a sua força às mulheres, né? Nem os teus caminhos, as que destroem reis, né? Esse versículo, nós vamos olhar então mais à frente, o versículo 10, ele faz o contraste com a mulher virtuosa, porque a mulher imoral, ela destrói reis, ela arruina vidas, né? Mas a mulher virtuosa, ou essa esposa que também é mãe, né? Essa mulher de qualidades indescritíveis, ela solidifica lares, né? Enquanto mulheres que não temem a Deus destroem os seus lares, mulheres tementes a Deus constroem os seus lares, né? Versículo diz assim, versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, né? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho, né? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, né? Está falando mulher virtuosa, né? Quem a achará? Está dizendo, é difícil, mas é possível, né? Possível achar essa mulher de virtudes cristãs, né? Uma mulher que desenvolve a sua vida debaixo do temor a Deus, né? É possível, né? Então nós temos esse poema, né? Essa descrição maravilhosa dessa mulher virtuosa, uma mulher que é marcada pela sabedoria, não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria espiritual, né? E que tem muitas coisas que nós aplicamos à família, né? Mesmo sendo uma cultura judaica do Oriente, há muitas coisas que nós podemos aplicar à nossa família, né? O texto, o versículo 13 diz, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as suas mãos, né? A mulher que ela tem habilidade no trabalho manual, né? Isso lembra que eu estou falando de uma cultura que não é a nossa. E como navio mercante, de longe traz o seu pão, né? Ainda à noite já se levante, dá o mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, né? Examina uma propriedade, adquira
planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido, mais uma vez cita o marido, né, como no começo, que fala que o coração do seu marido confia nela, né? Então o marido vê nela alguém confiável, né? E aí o versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra, né? Então esse marido é estimado porque tem um grande respeito da sua esposa, né? Ele é estimado entre as autoridades porque ele tem, de fato, uma mulher que teme a Deus, uma mulher que entende o papel dela dentro do lar, né? E o texto vai nos continuar, né, dizendo no versículo 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, né? É uma mulher que íntegra, né? Uma mulher digna, uma mulher que, porque confia no Senhor, ela não é tomada pela ansiedade, pelo dia de amanhã, pelas preocupações, porque ela confia que o Senhor é o que governa, é o que guarda, é o que provê todas as coisas, né? O versículo 26 diz que essa mulher fala com sabedoria, né? E a instrução da bondade está na sua língua, né? Ela, de fato, usa a sua boca de maneira bíblica, de maneira que edifique, de maneira que transpareça e elucide essa sabedoria, porque uma vida desenvolvida debaixo do temor do Senhor é uma vida onde vai transbordar sabedoria. Então o uso da língua vai ser adequado quando de fato vivemos debaixo do temor do Senhor, né? 27, atende ao mandamento da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Ela está atenta ao bom andamento da sua casa, ela é cuidadosa para com o andamento da sua casa. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam ditosa. O seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras, né? Algumas coisas importantes aqui, diz que os filhos dessa mulher, eles se levantam, né, e chamam ditosa, ou seja, eles a elogiam, né, não pelas suas qualidades exteriores, mas por aquilo que de fato deve definir uma mulher, que são qualidades interiores, qualidades desenvolvidas no caminhar com o Senhor, né? O seu marido a louva, né? Dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você supera, né? Você não há muitas mulheres que procedem de maneira virtuosa, né? Mas você de fato está acima, né? Ele trazendo esse elogio à esposa, né? E o versículo 30, ele bem resume aí, né? Que a graça é enganosa, vã é a formosura, né? Ou seja, tudo isso vai passar, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Então aqui está o verdadeiro cerne de uma mulher virtuosa. É uma mulher que teme a Deus, né? Uma mulher que teme a Deus, ela vai agir com sabedoria, ela vai, o seu marido vai ser honrado por causa do procedimento exemplar da sua esposa. Os seus filhos também se orgulharão dela, vão elogiar publicamente, né? E nós vemos todas essas qualidades nesta mulher, né? Irmãos, nós entendemos que não há mãe perfeita,
como não há pai perfeito, né? Assim, mães e pais e filhos que estão sendo aperfeiçoados pela graça do nosso Senhor. Estamos num processo de aperfeiçoamento espiritual na medida que nos submetemos ao Senhor e à sua palavra, né? E certamente, quanto mais uma mãe se envolve com o Senhor, mais vai transparecer essas qualidades na vida dela, né? Então que nós, como marido, esse é um apelo aos maridos, que possamos ser facilitadores, no sentido de ajudar nossas esposas a desenvolver o seu mais essencial ministério, que é o seu lar, que é o investimento na sua família, que é o investimento nos seus filhos, no seu marido, que possamos estar de fato sendo facilitadores para que esse processo ocorra de uma maneira leve, de uma maneira que traga glória para o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, queria deixar esse devocional para vocês e honre a sua mãe. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham a sua mãe viva, né? Graças a Deus a minha mãe ainda está viva e eu quero honrá-la, dizer que amo minha mãe e tem sido alguém muito importante na minha vida, ensinado, e o Senhor tem abençoado a Maria da Pureza, né? Essa é minha mãe. Também a mãe dos meus filhos, a minha esposa, Mary, uma mulher de qualidades espirituais, uma mulher de fato que teme a Deus e tem sido uma influenciadora do nosso lar, nos conduzido à cruz de Cristo, nos ajudado a buscar o socorro nele. Então louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque o Senhor de fato me deu uma esposa exemplar, mãe da Chelsea e da Ashley, nossas queridas filhas, né? Chelsea está com agora 11 anos e Ashley 9 anos, né? Essa é a nossa família. E aquilo que o Senhor tem feito na nossa família, Ele também tem feito através da Mary, a minha esposa. Então eu agradeço a Deus pela vida dela. Que Deus abençoe todas as mães, que o Senhor possa fortalecê-las e que vocês sejam cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e conduzam os seus filhos no temor do Senhor, ao temor do Senhor, usando as ferramentas que o Senhor já nos deu nas Escrituras. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Se você ainda não segue o canal da Igreja Batista Caraguá, deixa aí a sua inscrição, faça a sua inscrição, divulgue o nosso canal, tá? Você deixa o seu like ou o seu dislike, né? Acione aí o sininho para receber todas as notificações. Que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua família, e que sua família cada vez mais possa ser uma família edificada debaixo do temor a Deus. Que o Senhor derrame essa graça sobre todas as mães. Feliz Dia das Mães.